Muito bem, achei que a internet não ia me deixar entrar, mas aqui... Tá bom? Aqui estou. Vou fazer aqui um aué para eu tomar enquanto eu bato um papo com vocês aqui nesse final de dia gostoso, né? Pós-feriado de quarentena. Como é que vocês estão nessa quarentena, hein? Muito bem. Gostoso. Dá um tempinho pro Facebook avisar alguém que eu tô aqui. Pra gente conversar sobre esse assunto que é de muita relevância. Por quê? Porque é hoje o maior número de busca por consultas é exatamente essa questão das dores crônicas, né? E o que a gente mais vê de dúvida é essa questão. Será que tem cura para essas questões das dores crônicas? Boa tarde, Má. Beijo, amor. Será? Então, assim, muitas dúvidas envolvem esse paciente de dor crônica, tá? Então, se você conhece alguém que sofre muito com essas dores crônicas e que precisam, de repente, de uma resposta como essa, que eu venho trazer para vocês aqui hoje, compartilha essa live, marca ela nos comentários, ou às vezes, se ela estiver sofrendo muito, que eu vou explicar para vocês usarem essa questão dentro da dor crônica, né? Então, às vezes, você não pode marcar ela aqui, mas você pode mandar para ela inbox. Tem um jeitinho de você acessar essa pessoa que precisa ver essa live hoje, tá? E é de extrema importância. Então, pra gente falar da dor crônica, a gente precisa entender que essa dor, ela acontece aqui dentro, no sistema nervoso central. Ela não acontece exatamente no local aonde se manifesta a dor. Tudo começa na mente, certo? Então, como eu disse, hoje o maior número de pessoas que buscam auxílio para sua saúde ou para sua doença são pessoas que sofrem com dores crônicas, né? Entre elas, fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose, pessoas que têm doenças inflamatórias das articulações, né? Pessoas que têm inflamações intestinais, tá? Sofrem com essas questões das inflamações intestinais, pessoas que têm dores de cabeça com frequência, entra na dor crônica. Então, o que classifica a dor crônica? Aquela dor que você precisa de uma medicação química para remediar aquela dor, mas que ela te acompanha já há um tempo, né? E aí, então, hoje o aumento dessas pessoas, por conta de quê? Por conta que ela é cíclica, ela é um ciclo vicioso de medicações que passam a não fazer o efeito e ainda te trazem uma porção de efeitos colaterais dentro do contexto. Tá dando pra me ver bem? Tá? Não tá travando? Então tá bom. A Aninha tá como me auxiliar hoje aqui, dizendo pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, né? Que a internet chega esse horário, ela fica bem... muito bem. E aí, então, a partir dessa questão de que a dor começa na mente, ela é subjetiva, sensorial e afetiva. O que quer dizer isso? Ela é ela é subjetiva por quê? Porque ela vem de algum lugar, tá? E ela é sensorial por quê? Porque é sentida. E ela é afetiva por quê? Porque causa um certo desconforto e você acaba manifestando essa dor a tudo que está à sua volta. E ela é uma resposta psicobiológica, tá? Então ela vem o quê? Como um alarme no nosso corpo. E é um sistema muito inteligente o nosso organismo. Eu falo que Deus ele é muito, muito, muito sábio dentro desse contexto de fazer com que a gente sinta algo para que a gente se perceba, né? Então, sabe aquelas pessoas que sofrem de uma doença que agora me fugiu o nome da memória aqui, né? Que ela perde a sensibilidade e aí então ela acaba se queimando, se cortando e não tem essa sensibilidade. Então existe uma dia direcionada para isso. E aí o que acontece? Então a gente precisa dessa resposta, porque essa resposta ela vem para um sistema de alarme
né? A dor, eu peguei em algo quente, eu já sinto e já tiro minhas mãos desse algo quente. Então, é um sistema de alarme, você está se defendendo de alguma coisa. Isso dentro da questão de que Deus ele é sábio nesse contexto. E também você sente dor quando algo no seu corpo está se recuperando. Vamos supor, você fez um corte, né? Você bateu, deu uma topada, ali concentrou toda a atenção e os anticorpos ali e há uma formação inflamatória naquele local. Mas às vezes a ação inflamatória, ela é de recuperação, ela é corretiva naquele local, né? E também essa dor, ela é uma comunicação, eu me comunico comigo mesmo ou a minha mente se comunica comigo, tá? Então eu tenho respostas físicas e respostas emocionais baseadas em um trauma. Como é que eu classifico de onde vem isso? Ah, se eu dei uma topada é físico, né? Se eu cortei o dedo, essa dor é física. Se eu, de repente, jogando bola, torci o pé, essa dor é física, tá? Ela vai acontecer no sistema nervoso central, mas ela é de origem física, tá? Ela é ali, digamos, dentro de um processo de estímulo. Alguma coisa aconteceu que você sentiu essa dor, tá? E aí, então, você sofreu um trauma, certo? Então, se você sofreu um trauma físico, você sentiu aquela dor, às vezes momentânea. Às vezes esse trauma, ele é tão forte, né? Às vezes um acidente de carro, às vezes uma morte de alguém, né? Porque aí a dor se torna emocional, ela vai ficar armazenada na nossa mente, tá? Então, ou a minha dor física me trouxe uma dor emocional. Voltei, travou, voltei. Então, ou essa dor ela é física ou essa dor ela é emocional. Só que a gente tem uma questão muito interessante que a nossa mente, a partir do momento que você começa a sofrer dor, e ela começa a ser recorrente, ela vai alterando toda a sua conectividade funcional da mente, tá? E aí, dentro de um contexto dos disparos emocionais, que é esse ponto que eu quero chegar, porque hoje as pessoas estão sendo esquecidas, taxadas como malucas, né? Pessoas que não têm entendimento, não conseguem compreender a real situação do que se passa com essas pessoas de dores. Essas pessoas que sofrem com essas dores crônicas vivem essa sensação de incapacidade diante de pacientes ou de membros da família, justamente por esse ciclo se tornar repetitivo. Então ela tem uma dor emocional por um trauma gerado de uma emoção mal assimilada, mal absorvida, né? Que não pode ser ressignificada no estado de vida, dentro do seu contexto de história de vivência, e que gerou um gatilho e um disparo mental e que faz gerar a dor física. É esse grupo de pessoas que nós hoje, profissionais, temos que ter uma atenção. É um grupo de pessoas muito sofridas e que são excluídas ou que são não é dada a devida atenção. Por quê? Porque quando se toma muita medicação química, os efeitos colaterais vêm, a sensação de impotência também, e aí essa dor ela vai ficando cada vez mais profunda, mais enraizada no sistema mental. E aí ela dá uma hiperexcitabilidade, que é uma ação da mente por essa profundidade de informações emocionais do seu sistema límbico, responsável pelas suas emoções. E aí então fica difícil cuidar de um ser que emocionalmente está adoecido e que está manifestando a dor na sua parte física, que entra muito a questão das
patologias autoimunes, das questões da fibromialgia, do lúpus, ele encaixa nisso, que é uma doença imunológica, que é uma colagenose, onde o corpo combate o próprio corpo. Então, tudo isso envolve o contexto de doenças psicossomáticas, que elas começaram por um trauma emocional e que desencadearam um trauma físico. Então, qual é a importância de olhar esse ser diferenciado, de acolher, de entender, né? Eu tenho que compreender que por conta de todo esse contexto envolvido, emocionalmente, fisicamente, eu não posso tratar este paciente simplesmente como uma dor e ponto. Então eu preciso compreender ele de uma forma diferente, porque aí eu vou encontrar a resposta para que eu vou dar a esse paciente uma resposta dessa dor crônica, se ela tem cura ou não. A partir do momento que você compreende que se você tiver pensamentos positivos, trabalhar as suas emoções, quando você tem a conectividade funcional aumentada, tá travando, sobre essa hiperexcitabilidade cortical, você tem uma baixa de açúcar bom, você tem um desequilíbrio do metabolismo de insulina no seu corpo, tá? E principalmente na sua mente. E aí, os disparos de dor, todas as vezes tem uma junção de informações que vêm de fora, né? Informações que te fazem ativar o gatilho emocional, mental, para que essa dor física se torne aí, então, evidente, tá? Então, como é que a gente trata um paciente desse para que ele consiga entrar em remissão dos seus... O que eu entendo como profissional e como pessoa que também um dia já viveu o processo da dor crônica e que hoje eu creio com fé que eu vivo a cura, porque quando eu entendo a palavra cura, a cura ela é fortalecedora, ela impulsiona, ela leva a gente para frente, ela faz a gente acreditar e ter fé em algo bom. E eu consigo, né, dar uma frequência gostosa para minha mente dentro dessa, baixar essa hiperexcitabilidade do meu córtex, tá? Então é muito importante isso, a cura. Quando eu acredito na cura e faço um tratamento adequado, mental, né, e físico, eu fecho um casamento de vida longa em remissão. E eu prefiro acreditar que isso é uma cura. Então existe sim a remissão a cura através da remissão dos sintomas. E quanto mais eu acredito que eu estou curada, eu vivo a positividade e a neutralização dessas dores. E aí eu faço com que o meu corpo consiga produzir hormônios positivos para neutralizar o que parecia ruim, aquilo que é ruim ou aquilo que realmente é um processo psicossomático, tá? A gente vê hoje por conta de não ter o acolhimento necessário, que é isso que me chama a atenção e que é isso que eu, digamos assim, os pacientes que Deus me dá, que me dá de presente aqui na clínica de patologias, principalmente de dor crônica, de tudo para neutralizar essas dores, inclusive de todas as medicações químicas possíveis. E começa a entender a história dessa pessoa e ela começa a ressignificar o valor da sua história. E eu então vou desenvolver um protocolo de tratamento para ela direcionado com nutrição micelializada e direcionado na ozonioterapia.
e aí trabalhando também a psicologia positiva, trabalho aí o coach de inteligência emocional, tudo isso faz parte de um contexto de equilíbrio. O ser passa a se amar, se conectar, se encontrar, e aquilo tudo que era favorável à dor perde o sentido. Vocês querem maior cura do que isso? Só de eu conseguir ouvir essa pessoa de uma forma diferente, ela já se sente acolhida. E naturalmente algo dentro dela diz que encontramos então uma saída. E aí é onde a gente vai cuidar e desenvolver essa pessoa no propósito de que ela tenha cura, sim, através da remissão dos seus sintomas. E aí, em vez dela ser de repente dependente de uma porcentagem de medicações, porque a medicação, o terapeuta ele trabalha com o médico que acompanha esse paciente dentro do processo de tratamento dela, olhando para a doença, e o terapeuta vem olhar mais física e mental. Tô parecendo um robozinho aqui, porque tá travando, aí eu vou pontuando. Fica até esquisito, não fica muito natural. Parece até que eu tô falando que nem robô, tá? Mas é porque vai travando aqui, a gente vai dando, mas a gente consegue falar, tá? Porque esse tema é muito importante. Muitas pessoas, tá? Muitas pessoas hoje sofrem caladas por medo de não serem compreendidas, ou chora para ter atenção, né? No meu caso, na época em que eu tive a questão da fibromialgia, do revelar desses sentimentos meus na minha dor, eu ouvi de muitos profissionais da saúde que eu tinha que ir para o psiquiatra tomar uma medicação química para trabalhar o meu sistema nervoso central e inibir os meus sentimentos para que eu não viesse a ter dor, tá? Esse é o caminho, esse é o tratamento mais indicado para pessoas que têm dor. Só que uma coisa eu digo para vocês, é muito mais prazeroso eu conhecer as minhas emoções, dominar todas elas, entender, ouvir as minhas emoções, dar atenção às minhas dores, mas não é uma atenção de brigar contra, tá? Porque quanto mais eu brigo contra as minhas dores, mais dor eu sinto. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que me conectar com essa dor. E aí cabe ao profissional terapeuta fazer essa conexão com o paciente, para que ele tenha essa compreensão e para que ele se reconecte com si mesmo. E aí então diminuir as dosagens de medicações químicas, chegando um dia, como eu cheguei, a zerar essas medicações. E ser hoje, de repente, se a gente puder usar essa palavra de dependente de uma nutrição, que trabalha o meu corpo todo, que me dá respostas positivas, que me dá ânimo, que me deixa feliz no processo de cultivar ou de metabolizar ainda mais a minha felicidade. Então é um processo lindo de acolher esses pacientes, de dar para eles as respostas que tanto ele procura, né? Que é o quê? Será que um dia eu vou conseguir conviver sem dor? Será que um dia eu vou ter uma vida normal? Não é assim? Se você estiver aqui comigo e for uma pessoa que tenha dores crônicas, os comentários estão travados para mim, tá? Por isso que eu não tô... De repente pode ser que alguém falou alguma coisa aí e eu não estou vendo. Tá travado, acredito que seja por conta da conexão. E se você estiver me vendo agora, você está compreendendo perfeitamente o que eu estou trazendo. De repente, uma pessoa que nunca sentiu dor ou que nunca viveu essa experiência de um trauma que gerou uma dor física ou a dor física que gerou um trauma emocional, né? Fica difícil mesmo, e é compreensível as pessoas não compreenderem isso, porque o ser que está adoecido no sistema de dor, ele fica emocionalmente muito fragilizado. E aí é onde tem o desenvolvimento da negatividade, da não acreditar
no futuro, a não aceitação do processo de dor, da doença em si, seja ela qual for, fibromialgia, artrite, artrose, todas as classificadas no processo inflamatório corporal e que trazem essas dores crônicas. Então, o processo de evolução positiva dentro do ambiente, as pessoas passam a não acreditar mais nessa pessoa. Acaba dizendo que ela está tentando chamar atenção, que ela está fazendo birra, que aquela dor ela não é real, né? Mas ela pode até não ser real, mas ela está real naquele momento. Como é que a gente trata esse paciente então? Desenvolvendo um protocolo para a história de vida dentro da sua história de saúde, desenvolvendo então um protocolo de nutrição micelializada, de ozonioterapia e de acompanhamento psicológico, tá? Como é que é feito essa divisão de tarefas dentro de um protocolo de tratamento, né? Nossa, Marli, como é que você vai com a nutrição, ozônio? Gente, a resposta emocional, né, que é o que eu encontro mais disso, é positivação da sua história, com isso e fazer diferença, ensinar a fazer na sua própria vida. Por quê? Porque nós trocamos a dor. Quando eu sinto prazer novamente diante da vida, eu tenho de redescobrir o prazer, porque eu perdi tudo. Tudo bem, não tem problema. E não tem problema hoje você sentir dor, compreender a sua dor, entender a sua dor. Lembra que eu falei que ela é uma resposta psicobiológica que traz então ela está mostrando para você o que está acontecendo. Presta atenção em mim. Você que está vivendo esse processo de dor crônica hoje, entenda uma coisa. Não é para você brigar com pessoas influenciadoras da sua história. Não é para você se conectar com a história de pessoas influenciadoras da sua volta. Essa dor, ela é para chamar a atenção para si. É para você olhar para você. É para você se reconectar consigo mesmo, tá? Então essa dor, ela não tá nas coisas de fora, ela tá aqui dentro. E se essa dor, ela tá aqui na mente, representando nesse físico, não é um ódio de alguém, não é um perdão que você não liberou porque a pessoa não merece, não é a angústia de alma que você tem por ser rejeitada na infância, não é o estado de negação porque o seu não é como você esperava, não é isso que vai tirar a sua alegria e vai te impedir de se reconectar com a sua história e compreender que ao seu lado estão pessoas que te amam, te aceitam, mas que às vezes não sabem lidar com a sua dor e vivem também a sensação de impotência diante de tudo isso, porque eles não são profissionais da área. Se até os profissionais da área, eu digo para vocês que têm dificuldade, caixinha de surpresa, é uma vivência após vivência, nenhum paciente é igual ao outro, todos têm a sua essência e a sua particularidade dentro da sua própria história. Imagine as pessoas que são leigas, que te amam, mas não sabem fazer nada a favor disso. Então você precisa sim viver algo diferente na sua vida, num contexto de redescoberta do processo. Por que você sente tanta dor? E para que você tem sentido tanta dor? Então, quando a gente entra nesse equilíbrio, as coisas fluem de uma maneira muito gostosa e muito natural no processo de tratamento, tá? Então, esse é o propósito que eu tenho aqui para trazer cura para os pacientes de dor crônica. E não vão brigar comigo dizendo que vocês já ouviram em todos os profissionais
que isso não existe. Não existe dentro da ciência uma droga que você tome que vá te curar, mas existe um potencial renovador dentro de você que te faz capaz de se autocurar. E é isso que precisa ser ativado. Com algumas ferramentas para curar a parte física, sim. Algumas ferramentas que vão curar a sua parte nutricional, sim. Mas principalmente trabalhar a aceitação da sua história. Tá certo? Então, consegui aqui finalizar, trazer esse recado para vocês, dizer que sim, dor crônica tem cura sim, através da remissão dos sintomas, tá? Como é que vai ser feito isso? Através da melhoria da cognição, só que a mente está totalmente inflamada junto com o corpo, com uma resposta de hiperexcitabilidade. Então eu preciso o quê? Trabalhar o meu corpo que está mandando de volta a informação que a minha mente manda para o meu corpo, que o meu corpo manda para a minha mente manda para o meu corpo e eu entro num estado de negação, porque eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais existir, ninguém me ama, ninguém me quer, inclusive eu, porque eu entro num processo de desconexão comigo mesmo, porque se for para viver assim, eu não quero viver, tá? E eu compreendo perfeitamente, você precisa de um profissional que te ouça na essência, que te abrace, não agora nessa quarentena, né, que a gente não pode abraçar, mas se você vier, a gente vai viver algo diferente numa troca de olhar, numa escuta assertiva. Então, não existe um protocolo específico para cada paciente. Ah, o ozônio vai ser feito assim, assim, assado. Não. Vai ser desenvolvido um protocolo especial para você dentro da consulta, para que a gente seja 100% assertivo no seu processo de remissão e equilíbrio e resgate da sua positividade, prazer da vida, novas conquistas, né? Que é o que a gente encontra dentro de mulheres que vivem o processo de negação dentro da dor crônica. É uma questão tão grande, gente, que não vê futuro, que não com caras e bocas aqui, né? Que eu já sou toda expressiva, aí fica cheio de caras e bocas. Mas quando a gente começa a viver esse processo do resgate, as mulheres que não viam mais prazer na vida, homens também, né? Que o meu foco são mulheres, né? Acolho homens também. Porém, hoje temos um índice de mulheres muito maior nesse contexto da vivência da dor crônica. Isso não existe, isso não afeta o sexo masculino, mas as mulheres estão muito fragilizadas. Por quê? Porque elas têm um desequilíbrio hormonal, ela tem já o processo de vivência de, às vezes, menopausa, às vezes, desequilíbrio de... Então, assim, tem muitas coisas que acontecem com a mulher que vão muito no processo de discriminação pelos sentimentos que ela tem, né? Então, vou encerrar por aqui, porque não para de travar, mas o contexto é que existe, sim, cura para essa dor crônica dentro do processo de remissão. E quando eu passo a acreditar que essa dor não me domina mais, eu domino essa dor. Então, tudo que tá aqui dentro, quando eu tiro de mim, eu coloco nas minhas mãos, eu tenho controle sobre tudo isso. E aí eu vou tratar o meu corpo, eu vou tratar a minha mente através das ferramentas existentes hoje dentro da terapia integrativa, dentro da saúde integrativa, que olha o ser como um todo, para te trazer respostas positivas, e aí então a vida é só alegria. E se tiver momentos de tristeza, você vai conseguir coordenar esse momento de tristeza sem sentir dor, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Não consegui ver quem estava aqui, o que aconteceu, não sei se vocês me viram realmente, porque até a Aninha já aqui, já me abandonou, então eu não sei de nada. Mas tá tudo certo, né? Eu me amo e tudo bem, eu amo vocês e tudo bem, então resgate o amor de vocês por vocês mesmos. E se vocês precisarem de ajuda, de uma profissional que venha trazer esse novo olhar para você e conseguir resgatar dentro de si algo bonito que eu sei que existe aí, eu estou aqui para te receber, te acolher e te amar e te mostrar que o mundo não é só de escuridão.
existe muita coisa linda, existe um jardim lindo para você explorar, tanto fora quanto dentro, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até uma próxima live.